Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Porque quem crê, recebe, quem não crê, não recebe. É assim que funciona o relacionamento de Deus com Deus. É assim que Deus trata a gente, Ele nos trata de acordo com a nossa crença, de acordo com aquilo que nós apresentamos em forma de fé, de confiança. E por falar em confiança, eu queria que você soubesse, se você não sabe, você vai saber, de algo extremamente glorioso que Deus mostra para nós, em termos de fé. Em termos de fé, que agrada a Deus, que traz Deus para nós, que traz o resultado que nós precisamos na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Olha só o que diz o texto sagrado. Ele diz assim, olha só, bendito, quer dizer, abençoado, feliz, o homem que confia no Senhor. O homem que confia no Senhor é bendito, é o que crê, é o que acredita, é o que assume a fé no Senhor. Então ele diz, cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E ser confiante em Deus, minha amiga e meu amigo, é aquela pessoa que firma o seu pensamento, os seus pés espirituais na palavra dele, na palavra de Deus. Poxa, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Eu tenho certeza que Deus não vai falhar nas suas palavras, nas suas promessas. Isso é confiar em Deus. Por quê? Aí continua. Porque será, essa pessoa que confia no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas. A árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Quer dizer, as próprias raízes vão buscar essas águas para se sustentar. Olha só que bacana. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Aí é que vem o forte. Aí é que é forte. Diz assim, e não receia quando vem o calor. E não receia quando vem o calor. Quer dizer, a pessoa que confia no Senhor, a pessoa cuja confiança está no Senhor, na sua palavra, essa pessoa é como essa árvore plantada junto aos ribeiros. Ela não teme o verão causticante, ela não teme
não tem receio do calor. Por quê? Porque as suas raízes estão lá junto das águas. Aí diz, a sua folha fica verde, permanece verde. E no ano de sequidão, que não tem chuvas, não se preocupa. Isso aí é extremamente glorioso. No ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Então vamos ler novamente com muita dedicação e raciocinando, meditando. Bendito o homem que confia no Senhor. Homem aqui é mulher, homem. Quem confiar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia, não tem medo quando vem o calor. Quem confia no Senhor não tem dúvida, não fica com medo. Ora, se não tem dúvida, não vai ficar com medo, porque a dúvida é que traz o medo, a dúvida é que traz o pavor, a dúvida é que traz a preocupação, a dúvida é que faz a pessoa ficar inquieta, é o que faz a pessoa ser fraca, a dúvida é o que enfraquece o ser humano. Então, quando você tem dúvida, seja nos negócios você vai perder, seja na sua profissão, no seu trabalho, no dia a dia, você vai perder, porque a dúvida emperra a sua ação, emperra a sua cabeça, emperra o seu entendimento, emperra a sua inteligência. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, a pessoa depressiva, ela é cheia de dúvidas. E por isso ela vive chorando, ela fica acuada, amarrada, porque as dúvidas abraçam a sua alma e não deixa a sua mente, o seu raciocínio, o seu intelecto pensar. Esse é que é o problema. Então, qualquer que seja a pessoa que tenha dúvida, ela tem receio. Qualquer ventinho para ela pode vir uma tempestade, ela já fica apavorada. Mas quando a pessoa tem as suas raízes, está fundamentada num terreno onde há um rio, um ribeirão ou um rio que passa aos seus pés, então ela está ali firme naquelas águas. Por quê? Porque ela sabe que vai ter o alimento necessário para se sustentar no deserto, mesmo em meio ao calor causticante. Então, quando uma pessoa confia em Deus, ela confia na palavra de Deus, porque você, como eu não vejo Deus. Nós não vemos Deus. Deus é espírito. Como é que a gente pode confiar num espírito? A gente confia na palavra do espírito. A palavra de Deus é espírito e é verdade. Então, essa palavra te dá convicção, confiança, certeza que ainda que o tempo esteja ruim ou esteja armando uma tempestade, a pessoa que está firme na palavra de Deus sabe que lá na frente tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Então, a pessoa que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, ela é bendita, ela é abençoada. Quer dizer, a bênção está com ela, a sua riqueza está dentro dela, não está do lado de fora. Ela sabe que o Senhor vai sustentá-la nos momentos difíceis, vai sustentá-la, vai dar suporte para ela no momento difícil. Aí ele diz assim, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Mas aí, veja só, minha amiga e meu amigo, o profeta falando, transmitindo essas palavras,
ele interrompe a palavra confiança, ele interrompe a palavra certeza, aquilo que a pessoa tem em Deus, aquela confiança, e ele fala: enganoso é o coração. Olha só, parece que um texto não tem nada a ver com o outro, mas na realidade segue a sequência. É Jeremias capítulo 17, versículos 7 a 9, porque ele diz assim: depois de falar em confiança, depois de falar em árvore plantada junto às águas, depois de falar que não tem receio, que não tem medo, que no ano da sequidão, mesmo no ano da sequidão, dá o seu fruto, aí ele fala, ele entra com esse elemento: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha, minha amiga, meu amigo, aí que nós vamos entrar nas batalhas do dia a dia. Porque uma coisa é você crer na palavra de Deus, e a gente crê com o intelecto. A gente não crê na palavra de Deus com o coração, a gente crê com o intelecto. Porque o intelecto nos dá a opção de escolher aceitar ou não aceitar. A nossa capacidade de raciocínio é na cabeça. Então, a cabeça nos dá o direito de escolher ir em frente ou ficar parado. Então, quando nós pensamos, quando nós raciocinamos com respeito à palavra de Deus, se nós dissermos para nós mesmos: bom, Deus falou e não pode faltar com a sua palavra. Ele não pode faltar com a sua palavra. Então eu vou esperar nessa palavra, eu vou confiar nessa palavra, eu vou crer nessa palavra. Quando a pessoa determina crer naquilo que está escrito, daquilo que saiu da boca de Deus, então ela faz dissipar os temores, os sentimentos, sabe? Ela faz dissipar aquela voz do coração que diz: mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Quer dizer, o coração fala aquilo que traz a dúvida para a gente, que leva a dúvida para a mente. Porque na hora da sequidão, o coração vai dizer: poxa, mas está muito calor, esse é um tempo difícil. E vem as pessoas, vem os amigos inimigos e falam: olha, você tem que tomar cuidado, porque, olha, fulano morreu com isso, Beltrano aconteceu isso por causa daquilo. Então, aquelas vozes do coração tentam neutralizar a voz da razão, a voz da inteligência, a voz do intelecto. Quando a pessoa tem a sua fé firmada, sua mente firmada na palavra de Deus, então essa criatura não dá ouvidos para a voz do coração. Ela não dando ouvidos para a voz do coração, com certeza ela vai vencer as suas dúvidas. E quem vence as suas dúvidas, vence tudo. Vence o diabo, vence o medo, vence o mundo, vence a si mesmo. Por quê? Porque a voz da fé é a voz de Deus, do Espírito de Deus, que vem para a nossa cabeça para que nós venhamos nos fortalecer e confrontar os problemas, confrontar as dúvidas e vencê-las por conta da palavra que saiu da boca de Deus. Então, amiga e amigo ouvinte, é por isso que Abraão venceu. Abraão venceu porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Paulo também ouviu a voz do Senhor Jesus. Viu e ouviu a voz do Senhor Jesus. Eu também um dia ouvi a voz de Deus. E naquele dia que eu ouvi a voz de Deus, ele falou para mim assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. Só isso. Eu estava caminhando na rua e eu estava pensando no meu futuro, eu estava pensando na faculdade que eu ia fazer. Eu estava fazendo o vestibular, estava estudando, me preparando para entrar na faculdade. E eu estava projetando a minha vida. Mas naquele momento veio aquele pensamento forte, pensamento. Foi uma emoção, não foi nada do coração, foi um pensamento. Pensamento de Deus, que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus. E ele falou exatamente o que está escrito. Ele disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo inteiro tem prazo de validade. O ganho da alma não tem fim, é por toda a eternidade. Ora, amiga e amigo, use a sua fé com sabedoria, use a sua fé com inteligência, use a sua fé com razão, porque quando você der ouvidos, ou quando você ouvir a voz do seu coração, não dê atenção, porque o coração é um lugar que faz trazer só enganos, ilusões, decepções. Quem é que casa movido pela mente, pelo intelecto? Difícil. As pessoas casam movidas pelo coração. É o coração que faz casar e descasar. É o coração que faz homem casar com homem, mulher casar com mulher. É o coração que faz barbados, velhos, pedófilos abusarem de crianças. É o coração que faz matar, que faz assassinar, que faz roubar, que faz tentar tirar o que é dos outros. É o coração que faz trazer inveja. É o coração que faz acontecer os adultérios, as traições. Então, o coração é o que faz você gastar mais no shopping. Você vai no shopping, não vai para comprar nada, você vai para passear, chega lá, daqui a pouco você está cheio de bolsas, carregando um monte de bolsas. Por quê? Porque o seu coração falou e você obedeceu. Ora, minha amiga, meu amigo, Abraão ouviu a voz de Deus, não no coração, ele ouviu na sua mente, no seu intelecto. E quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostro, não mostrou, eu vou te mostrar. Então, Abraão, com aquela voz despertou uma fé gigantesca dentro de Abraão. Ninguém ouvira aquela voz, só ele ouviu aquela voz. Então, ele resolveu obedecer. Ele resolveu contrapor os seus parentes naquele momento, que disseram: você é maluco, rapaz, você vai deixar tudo isso que você construiu, suas propriedades, se você deixar isso aqui, alguém vai invadir e vai pegar, você vai perder. Mas Abraão não deu ouvidos à voz do coração, do sentimento, a voz da paixão, a voz das emoções, não. Ele deu ouvidos à voz de Deus. E hoje nós falamos de Abraão e falamos com gozo na alma, porque ele foi o exemplo de fé. E ele não fez milagres, mas deu origem a homens que fizeram milagres. Foi ele que deu origem a todos os homens heróis da fé que fizeram grandes maravilhas de milagres. Abraão não fez milagres, mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Ele não obedeceu à voz do coração. Com certeza a voz do coração gritou para ele não fazer aquilo, mas ele foi firme, ele firmou o seu pensamento na voz de Deus. Então, você que está se preparando para a fogueira santa de Israel, por favor, se você não ouvir a voz de Deus, não participe não. Participe se você ouvir. Se você não ouvir, não participa não. Porque se você ouvir a voz do coração, não vai não. Se você ouvir a voz de Deus, então vai em frente, porque Deus é contigo. Não vai ter como errar. Não vai ter
uma tentativa. Não, vai ter uma segurança, uma certeza, porque a voz de Deus vai te sustentar, mesmo nas horas amargas, que vêm as pessoas e dizem, não faça isso, não faça aquilo, você é maluco, você é doido, você está deixando certo pelo duvidoso. Minha amiga, meu amigo, ouça a voz da razão, ouça a voz de Deus, e você será uma pessoa tão abençoada quanto foi Abraão. Como foi esse rapaz que nós vamos ver agora o testemunho, o Hugo. O Hugo estava na prisão. O Hugo estava preso, condenado. Ele era um bandido. Veja o que aconteceu na vida dele depois que ele ouviu a voz de Deus. Por favor, pode rodar. Eu, com 12 anos, já tinha aí, eu posso dizer que eu já tinha vários crimes cometidos. E eu sempre dizia um termo que eu tinha nascido para aquilo, eu tinha nascido para o crime. Meu nome é Hugo Leonardo, tenho 26 anos, sou ex-presidiário e também ex-interno da Fundação Casa. Eu comecei com 10 para 11 anos a buscar preencher um vazio que nasceu dentro de mim devido à ausência de afeto familiar. Eu comecei a buscar alternativas para que aquele vazio fosse preenchido dentro de mim. E foi ali que eu conheci as drogas, muito novo, de forma precoce. Eu, com 12 anos, já tinha aí, eu posso dizer que eu já tinha vários crimes cometidos. A tentativa de latrocínio, o porte ilegal de armas, o tráfico internacional de drogas, a resistência à prisão, o tráfico de pessoas, e fui detido e acabei fugindo, né? Acabei fugindo da fundação e na fuga acabei que colidindo com o carro. O acidente foi gravíssimo. Um acidente em que minha perna foi esmagada, um acidente que me fez voltar para a sociedade depois de um tempo, só que me fez voltar como deficiente físico. Mesmo eu já perdido a perna, mesmo eu usando um aparelho ortopédico, prótese, eu não abandonei o crime. E eu sempre dizia um termo que eu tinha nascido para aquilo, eu tinha nascido para o crime, nascido para roubar, nascido para ver as pessoas sofrerem na minha mão. Eu sentia prazer naquilo, sentia em ver uma vítima implorando pela sua vida. Eu fui preso por uma 6ª vez, fui parar no sistema carcerário e ali praticamente foi o início. Ali foi aonde tudo começou. Ali foi onde Deus me chamou. Esse chamado foi quando eu conheci o trabalho. Dentro do presídio tinha obreiros que faziam um trabalho da igreja. Eu afirmo com convicção que foi dentro da cadeia que eu consegui ouvir o chamado de Deus para a minha vida. E olha, eu posso dizer, foi algo que é algo palpável, uma voz que realmente não te deixa vestígios de dúvida. E eu comecei a despertar e ter curiosidade em saber quem era Jesus Cristo, cara. Quando eu comecei a ler o Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, que eu pude realmente entender que Jesus existia, quando eu aceitei que Ele era Filho de Deus, aquele chamado ficou evidente. Eu já decidi deixar tudo. Eu tive que deixar o status, a fama, a ostentação, eu tive que deixar as drogas. E eu tinha uma certeza tão grande de que eu ia ter uma nova vida que parecia que quando eu ouvi o meu chamado, eu já não estava mais nem preso. Quando eu saí da cadeia,
Eu posso dizer que eu realmente fiz um sacrifício de deixar aquela vida. Eu posso dizer até que foi o primeiro. Era uma vida difícil, sim, mas era uma vida que me trazia regalias. Só que eu saí desempregado, eu não tinha onde morar, minha família já não queria mais que eu voltasse para eles. Eu saí sem nada, inclusive saí deficiente. Eu poderia ter 1000 motivos para que eu desacreditasse, mas aquela convicção era tão forte dentro de mim que eu ia ter uma nova vida, sendo deficiente ou não, porque a maior deficiência do ser humano não é a física, não é a deficiência motora, é a intelectual. Eu saí, era por volta de quase 1h da manhã. No outro dia, 7 horas da manhã, eu já estava na igreja, já estava de frente com o altar de novo, para agradecer pela oportunidade de vida, pela oportunidade de eu ter sido chamado, porque eu perdi irmão, eu perdi primos, mas Deus me chamou. E literalmente eu criei, eu me entreguei. E no outro dia eu já estava lá para me batizar. Me entreguei 100%, veio a Fogueira Santa de Israel. E, sendo bem honesto, eu já fui malandro. Então, às vezes, num gesto, às vezes num olhar, às vezes a pessoa não precisa nem foneticamente dizer, mas às vezes num gesto, num olhar, a gente consegue perceber a intenção, realmente o que está dentro da pessoa. E quando eu ouvi, realmente, quando eu pude ouvir, entender e absorver o que é a Fogueira Santa de Israel, eu realmente vi que aquele pastor, ele queria me abençoar. O meu pedido foi para que eu recebesse a presença, o Espírito de Deus dentro de mim. E por eu não ter observado e nem visto malícia e maldade, eu realmente me entreguei. Eu fui pro tudo ou nada. E eu fui vender a minha prótese. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou vender minha perna. Eu vou vender minha prótese que eu uso, mesmo que eu desça do altar pulando, mesmo que eu desça de muleta, mesmo que, enfim, não importa. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse. Eu só não vendi, eu rodei a cidade que eu moro. Fui em todas as casas que vendem produtos ortopédicos, que compra e revende esses tipos de aparelho, e ninguém quis comprar. Eu fui disposto a vender por qualquer valor. Ela valia quase 30 mil reais. Se a pessoa me oferecesse 500, eu venderia por qualquer valor. Eu voltei frustrado, mas Deus viu minha intenção. E Deus, no dia 11/7/2014, numa sexta-feira, o Espírito Santo desceu. Ele me mudou. Ele transformou a minha vida. Eu saí daquela reunião, parecia que quando eu saí da porta da igreja, parecia que eu já estava em outro local. Parecia que era outra cidade. Tudo mudou. Vieram outras fogueiras santas. E da mesma forma eu me lancei. Vieram outras e eu fiz fogueira por fogueira. Teve fogueira santa de eu vender todos os móveis da minha casa. Nessa ocasião, eu, minha esposa e meu filho, nós só ficamos com um colchão. Nós vendemos tudo, geladeira, fogão, nós vendemos tudo. Teve fogueiras santas que eu dei carro. A nossa vida gradativamente foi evoluindo. Ele colocou dentro de mim que eu teria uma marca e essa marca seria expandida a nível Brasil. A coisa foi mudando, a empresa foi crescendo. Eu que não tinha formalizado ela juridicamente, nós formalizamos. Isso já fazem mais ou menos um ano e meio. Nós já temos lojas, nós já temos 2 lojas no Rio de Janeiro. Nós já temos uma loja em Minas Gerais, uma em Brasília, 2 em Alagoas. Nós temos 2 lojas no Rio Grande do Sul. Nós já temos agora para inaugurar
nós temos no Amazonas. De lá para cá, nossa vida financeira, ela não mudou, ela foi transformada, né? Nós temos 2 imóveis, eu dei o automóvel que minha esposa queria, eu dei para ela. Eu tenho o meu automóvel, meu filho estuda em escola particular, eu que nunca tive estudo, estou conseguindo direcionar meu filho, poder conceder isso a ele. Essas conquistas veio, eu agi a fé, veio, mas essas eu não me baseio nelas. Eu me baseio na presença de Deus que eu recebi naquela sexta-feira. Eu me baseio naquilo que entrou dentro de mim, porque eu pude observar que existe, eu pude observar, eu pude ver, eu pude realmente entender, eu pude realmente saber que existe um Deus. Que existe um Deus que tinha me chamado. Ele me tirou de dentro de uma cadeia, cara. Eu que estava desacreditado. Eu tinha tudo para que eu pudesse não estar aqui hoje. Tudo para que eu não tivesse essa oportunidade de estar respirando. E é nessa conquista, é a conquista de ter sido chamado, de ter sido selecionado entre muitos que morreu por muito menos do que eu fiz, muito menos. Mas Deus, Ele me conservou, Ele me concedeu essa realização. Há uma vida realmente baseada na obediência, no temor, na reverência, mas realmente uma vida que me proporcionou conhecer a Deus. A reunião está nos seus momentos finais e há sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia, muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. Votos do altar de Deus, corações estão sendo quebrados, tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos, depois que o fogo do altar se acendeu. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem
Depois de uma semana exaustiva e estressante, existe um lugar onde encontramos força e paz. Todo domingo no Templo de Salomão, milhares de pessoas têm encontrado através da palavra e da oração forças e direção para mais uma semana de lutas e desafios. No jejum do Espírito Santo às 7 horas da manhã, a reunião das primícias, um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na palavra. Na concentração de fé e milagres às 9h30, você e toda a sua família podem participar de uma reunião completa. Bênção para os casais e toda a família. Oração para a cura das enfermidades físicas, espirituais e emocionais. E o principal, a oração para o encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo. E ao cair da tarde, às 18 horas, a vigília do Espírito Santo. Para aqueles que desejam mais e têm sede da presença de Deus e buscam estreitar o seu relacionamento com Ele. Seja ao nascer ou no pôr do sol, participe de uma reunião aos domingos no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é o dízimo de Deus. É o dízimo de Deus. Nós oferecemos o domingo para Deus, para que Ele venha nos abençoar durante toda a semana. Então, a primeira reunião que nós temos na igreja é dedicada à busca do Espírito Santo. Então, você que é uma pessoa que quer o Espírito de Deus, o mesmo que o Hugo recebeu, porque ele fez a fogueira santa para receber o Espírito Santo. Porque recebendo o Espírito da sabedoria, ele teria sabedoria para lutar e vencer. E ele fez o seu sacrifício, ele lutou, ele orou, ele clamou. Domingo, então, às 7 da manhã, no primeiro horário, quando muitas pessoas vêm até em jejum, para dedicarem mais suas vidas na purificação, na busca, no envolvimento com Deus. Então, essa reunião é aconselhável para as pessoas que têm sede do Espírito Santo. As pessoas que têm sede e fome de um envolvimento maior, de uma experiência com o Espírito Santo. 7 horas da manhã. Além do estudo bíblico, você tem momentos a sós com Deus. 7 da manhã no Templo de Salomão. Agora, às 9h30 é uma reunião que também se busca o Espírito Santo, não com tanta intensidade como das 7 horas, porque das 7 horas o foco é o Espírito Santo. Às 9h30 nós temos no Templo de Salomão uma reunião especial para as pessoas que estão com problemas. As pessoas que têm problemas no casamento, pessoas que estão com problemas com os filhos, com os pais, pessoas que estão com problemas econômicos, problemas de saúde, porque é uma reunião de poder, de milagre, é uma manifestação de fé naquele momento. Essa reunião é para as pessoas que estão com dor de barriga, 9h30 da manhã. Mas a reunião das 18 horas, essa é uma vigília dedicada às pessoas, ou melhor, dedicada a Deus, aquelas pessoas que querem mesmo servir a Deus, que querem saber meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para que eu possa fazer a tua vontade, eu preciso saber qual é essa vontade. É ou não é? Como é que eu vou fazer a tua vontade se eu não sei qual é essa vontade? Então, amiga e meu amigo, venha aos domingos, às 7 horas da manhã, para receber o Espírito Santo, para ter um envolvimento maior, ser avivado, ter um renovo. 9h30 é para resolver problemas. Às 18 horas é para as pessoas que querem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas, porque elas querem realizá-la. Tá bom? Domingo agora, 7, 9h30
e também às 18 horas ao cair da tarde aqui no Templo de Salomão. E nas outras igrejas, demais igrejas espalhadas pelo mundo afora, também tem a primeira reunião do Espírito Santo, tem a segunda para resolver milagres, problemas, e tem a terceira reunião. Você escolhe a reunião que você quer, ou então fica o dia inteiro lá para participar de tudo, do banquete que Deus tem para você. Graças a Deus, você é o nosso convidado. Agora, eu queria que você assistisse bem, com os olhos atentos e ouvidos ainda mais abertos para esse fake news, porque ele vale a pena você assistir, porque esse homem saiu de casa para matar o pastor. Sabe lá o que é isso? A esposa estava indo na igreja, ele foi lá para matar o pastor. O pastor não tinha nada com isso, mas ele foi lá para matar o pastor. Vamos ver o que aconteceu com ele. Bom, meu nome é Fábio Rogério, tenho 53 anos e sou um ex-policial militar. Eu tomei conhecimento das fake news através da imprensa, através da mídia, que começou a divulgar o trabalho da Igreja Universal, mas de uma forma da visão deles. Eles enfatizavam muito a questão das ofertas, do dinheiro, da exploração, do sofrimento das pessoas que ali chegavam. Uma imagem que ficou muito marcada foi a imagem da reunião do Maracanã, onde os pastores saíam do estádio ali da área do gramado com aquelas sacolas, né, e a gente falava a plenos pulmões que aquilo era dinheiro. E aquilo trazia uma indignação muito grande, né? Como que a igreja, como que esse camarada, que poder ele tem, que ele consegue influenciar tanto as pessoas a ponto das pessoas entregarem ali fortunas. Naquele momento ele era uma pessoa que falava, que fugia muito dos conceitos do pastor, de um pregador. Ele era mais arrojado, ele era mais atrevido, né? E às vezes ele falava coisas que me irritava profundamente, né? Pô, esse camarada é muito abusado, como é que ele fala desse jeito da palavra de Deus? O primeiro momento da prisão, a satisfação, né? O desejo realizado. Foi preso e agora, enfim, vai ficar lá na tranca, bonitinho, onde é o lugar que ele tem que ficar. E quando ele foi solto, a de frustração, né? Olha, esse camarada deve estar envolvido com coisa grande, porque ele deve comprar todo mundo, né? Ele deve ter um poder, olha, até a justiça ele consegue convencer. A grande verdade é que eu não tinha caráter, né? Eu era um homem sem caráter. Eu fazia o discurso da justiça, de uma vida reta, enfim, de não dever nada para a justiça, mas eu era um mentiroso, eu não tinha caráter. Eu tinha envolvimento com muitas mulheres, eu era uma pessoa que eu não respeitava a minha esposa, né? Eu não tinha consideração por ela e nem por ninguém. A minha consideração ela estava baseada em cima da minha religião, que se tornou a polícia militar, e o meu instrumento de aplicar essa lei era as armas que eu tinha. Então eu não respeitava a minha esposa a ponto de agredi-la verbalmente e fisicamente. Eu estava sentado na sala assistindo TV e eu me lembro que ela estava falando alguma coisa e aquilo começou a me irritar. E ela continuou falando, eu olhei para ela já no sentido de alertar, você está me irritando. Nesse mesmo momento eu disparei contra ela, mas não para assustar, eu disparei mesmo para calar, falei, vou matar, porque era a linguagem que eu tinha, a linguagem de resolver. Eu era uma bomba relógio, eu era uma pessoa desequilibrada e descompensada. Na rua, andava com 2 armas, já com aquele pensamento, se uma falhar, eu tenho a reserva. E não pensava 2 vezes para apontar para alguém na rua, para resolver as coisas na rua com a arma e só a violência. Bom, depois de uma separação, eu saí de casa, fui para a casa de alguns familiares e a minha esposa, ela recebeu um convite dizendo para que ela fosse à Igreja Universal. Naquele momento que ela revelou aonde ela estava indo, eu arquitetei na minha cabeça um projeto de matar o pastor. Porque para mim, não só o bispo Edir Macedo era problemático, como todos aqueles que tinham tido nele a mesma escola. E aí eu passei quase um mês acompanhando a minha esposa, sem que ela soubesse. Ela ia para a igreja, a gente estava separado, e eu ia e ficava numa lanchonete que tinha em frente à igreja. E ficava observando ali dentro daquele projeto que eu tinha,
as entradas, por onde as pessoas entravam, por onde o pastor ia passar. E eu estive na igreja na sexta-feira, como era o meu jeito, sentei no fundo, na última fileira de bancos, e eu ali de olho aberto, desconfiado de tudo, observando tudo. Mas de repente, quando eu procurei minha esposa, ela não estava mais do meu lado. E aí, quando eu olhei, ela estava na frente do altar, incorporada com uma entidade. O pastor me chamou para ir à frente. Falou, olha, se o senhor de repente quer mudar de vida, eu posso te ajudar, né? Vem aqui na frente. E quando eu cheguei, ele me deu um abraço. Um abraço que eu nunca tinha recebido do meu pai. Nunca na vida. Nunca ninguém tinha me dado um abraço daquele jeito. Ele falou, rapaz, se você quiser mudar a sua história, eu vou te ajudar. E hoje eu entendo que foi o abraço do Senhor Jesus. Ali, hoje eu entendo que foi o Senhor Jesus me abraçando. E ali eu passei a receber orientação, eu passei a receber um acompanhamento e aquilo me deixou encantado. Ali eu vi que era tudo diferente daquilo que eu tinha ouvido, daquilo que eu tinha visto na mídia, né? Quando eu comecei então a receber esse aconselhamento, esse acompanhamento, eu vi que tudo que era feito era de forma espontânea, que não tinha imposição de nada. E ali eu passei a frequentar as reuniões. E quanto mais eu ia, mais eu queria ir. Porque eu recebia uma paz, eu recebia algo que até então eu não conhecia, que era tranquilidade. Eu passei a dormir. O próprio Deus, ele começou a falar comigo. Olha, você tem que largar suas amantes. E aí eu comecei a largar aquilo. Eu entendi que aquilo não era digno. E aí eu comecei a ouvir que eu deveria largar a mágoa, que eu deveria abandonar a mágoa, que eu deveria abandonar esse rancor, esse ódio pelas pessoas, esse sentimento de vingança que eu tinha dentro de mim, de fazer a maldade. Ele começou, olha, deixa isso. Olha, deixa a mentira. Você deve ser diferente. A tua palavra, a tua conduta deve ser diferente. E ele, à medida que eu ia me envolvendo, ele ia falando, ele ia me mostrando, o próprio Deus ia me mostrando o que eu tinha que fazer. Eu comecei a ouvir que o Espírito Santo era o maior tesouro que alguém podia ter dentro dele. Que o Espírito Santo mudaria a vida de quem o recebesse. E aquilo começou a me chamar a atenção. E fui buscando na igreja, nas reuniões, fui recebendo direção para buscá-lo em casa. E eu queria ter uma intimidade com Deus, eu queria conhecer esse Deus, até que eu encontrei, até que eu conheci a Deus. Nesse dia eu percebi o quanto eu era importante para Deus. O quanto Ele tinha relevado tudo aquilo que eu tinha feito de errado, que Ele tinha deixado de lado. E para Ele aquilo não importava mais. E naquele momento me trouxe uma paz assim como eu nunca tive na vida. Uma paz, uma alegria de saber que eu era importante, que eu tinha valor. E a partir dali, né, nasceu um amor. Nasceu assim, me transformou. Bom, o Espírito Santo me fez ter a imagem de Deus. Hoje eu sou o marido de uma única mulher. Amo minha esposa, sou fiel a ela. Hoje eu sou um bom pai, um pai honrado. Hoje eu sou um avô honrado. Hoje eu sou um profissional dedicado. Hoje eu sou um amigo. Assim, eu queria hoje, assim, em meu nome e no nome da minha família, de toda a minha família, agradecer às pessoas que ajudaram a manter aquela igreja, a porta daquela igreja aberta, aonde eu cheguei, que deram o seu melhor, que fizeram um sacrifício para manter aquelas portas abertas e que deram a oportunidade a mim e a minha família de conhecer o verdadeiro Deus. O fato das mentiras que foram contadas e que durante muito tempo eu ajudei a contar, eu nada mais fui do que um Maria vai com as outras, porque eu estava falando de algo que eu não conhecia, algo que eu estava comendo na mão dos outros. Então eu faço um convite para quem está aí do lado e que se identificou com a minha história. De repente um policial, um ex-policial, alguém que
barbarizou, que fez coisas, enfim, que hoje também não se orgulha, que dê uma oportunidade a si mesmo de mudar de vida, de deixar de sofrer, de deixar de ser infeliz e vir conhecer o trabalho da Igreja Universal, vir conhecer a Deus, como eu tive a oportunidade de conhecer a Deus dentro da Igreja Universal. Senhor, eu vi a alegria dos meus inimigos, tinham por certa a minha destruição. O juiz, o promotor, o delegado e um processo bem armado para minha condenação. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação eu tinha paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação havia paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império. Minha honra nesta vida é pregar o Evangelho. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também ele só alcança o Zé Povinho mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Eles já chegaram no primeiro mundo. Estão nos Estados Unidos, Europa. Para onde esse Edir vai, aumenta o tamanho da quadrilha. Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados para tudo, não é? Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Mas ainda temos muitos canhões na direção dele. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Você assistiu o programa dessa madrugada? Não, por quê? Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o quê? Pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Esse cara tá recebendo o que merece. Tô cuidando para que dessa vez ele não passe 11 dias na cadeia. Que isso? Uma intimação para o senhor comparecer à justiça. Esses homens armados? Que é assim que se trata uma quadrilha. Deus é comigo também. Não pensa que Deus é só com o senhor. Essas são as fitas? Não é isso que vocês querem? O motivo é o suficiente para acabar com o Edir Macedo e com a Igreja Universal.
Eu estou sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Aconteceu uma tragédia. Desabou o teto da igreja em Osasco. A igreja estava lotada. Agora acabou. É o fundo do poço. Ninguém se ergue depois de uma tragédia dessa. Tudo nós temos suportado. Todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, jamais, procuramos revidar. Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. Quando se comete um erro, só existe uma coisa a fazer. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus. Meu Pai querido e amado, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu glorioso nome, meu Senhor. Porque, mesmo diante das lutas, das dificuldades, quando nós estamos plantados num lugar onde há um ribeiro de águas, as nossas raízes vão buscar nessas águas o frescor, a vitamina, aquilo que nós precisamos para suportar as adversidades da vida. E nós temos confiado na tua palavra. Nós temos vivido nessa palavra, nós temos anunciado esta palavra, nós temos espalhado esta palavra, semeado esta palavra, mas nem todos creem, infelizmente. Mas aqueles que creem, aqueles que obedecem essa palavra, não há a mínima chance de dar errado, porque ela se cumpre na vida daqueles que creem nela. Ó meu Pai, eu te peço por essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e participando dessa oração e crendo na tua palavra, que talvez estejam enfrentando momentos difíceis, tribulações, perseguições, injustiças, calúnias, difamações, enfim. Eu te peço, venha sobre elas neste instante, meu Senhor. Como o Senhor costuma fazer aos domingos aqui no templo, às 7 horas da manhã, descer a sua descida, Espírito Santo, desça sobre essa pessoa para confortá-la e fazê-la firme na tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Como Abraão eu quero ser, a grandeza do meu Deus todos hão de ver. Estou disposto a tudo obedecer. Uma nova história vou viver. Sou mais uma multidão. O Senhor prometeu. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo